Primeiro, vamos calcular e depois a gente pensa nisso. Tá? Repare, no estado estacionário, qual é a ideia de estado estacionário? É o ponto em que o investimento é igual à depreciação. Então, o estoque de capital, né, nesse caso, né, por unidade de eficiência, ele não varia. Ou seja, K-chapéu ponto é igual a zero. Está vendo o ponto aqui em cima, né? Só para designar taxa de variação, de mudança dessa variável. Então, isso aqui, na verdade, né? Quer dizer, a variação do estoque de capital por unidade de eficiência, quando for zero, é porque eu estou no estado estacionário. Consequentemente, o que está acontecendo aqui? Né? Ou seja, o investimento ele é igual à depreciação do estoque de capital. Né? E agora repara o seguinte, né? Enfim, o que é o investimento? Que eu tinha dito antes. O investimento ele é a taxa de poupança, né, multiplicado pelo produto. Ou seja, se o produto é 100, você tem uma taxa de poupança de 20%, é porque você investe 20% do produto. Mas nota, o produto por unidade de eficiência é igual ao estoque de capital por unidade de eficiência. Então, por isso que você está colocando aqui. Tá? Então, repara o seguinte, no equilíbrio no estado estacionário, né, o investimento vai ser igual à depreciação. E a variação do estoque de capital por unidade de eficiência é, então, igual a zero. O que você está dizendo? Quanto maior o estoque de capital por unidade de eficiência, tá, maior vai ser o produto por unidade de eficiência. Agora, quanto maior o produto por unidade de eficiência, nota que também é maior o investimento dada a mesma taxa de poupança. Mas por que a economia converge para um certo estado estacionário? Porque repara o seguinte, a produtividade marginal do capital é decrescente. Conforme a firma vai acumulando capital, ou as firmas, né, o produto vai crescendo a taxas decrescentes. Mas a depreciação cresce a uma taxa constante. Então, consequentemente, né, o investimento líquido vai ficando cada vez menor. Isso vai fazendo com que, né, o crescimento do estoque de capital ele vai sendo cada vez menor, até que você convirja para um certo estado estacionário. Vamos fazer o desenho aqui. Mas toda essa história precisa ser muito bem compreendida. Porque depois que você compreende, fazer a conta é fácil. Como, por exemplo, nesse exercício. Olha lá, vou calcular o estado estacionário. Tá bom, variação do estoque de capital é igual a zero no estado estacionário. Tá bom. Então, SK chapéu elevado a alfa é igual a delta mais N mais G de A, K chapéu. E agora eu vou isolar o estoque de capital, né? Ou seja, nesse estado estacionário, dado que eu forcei a variação do estoque de capital aqui, seria igual a zero. Né? Consequentemente, eu forcei a existência de um estado estacionário aqui. Porque eu sei que ele existe. Né? Então, consequentemente, o que eu vou fazer aqui? Né? Agora eu vou isolar aqui o estoque de capital. Né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Né? Olha só, né? Vou pegar delta mais N mais G de A, vou trazer para o lado de cá e vou pegar K chapéu elevado a alfa, vou jogar para o lado de lá. Está aqui. Ó. A conta é sempre a mesma. Agora, para deixar sozinho o estoque de capital por unidade de eficiência, o que eu faço? Né? Pego esse termo que está aqui embaixo, jogo para cima, né? Colocando ali, ou seja, trocando ali o sinal do expoente. Né? E aí eu vou ficar com K chapéu, né? Ou seja, elevado a 1 menos alfa. Né? E aí eu passo 1 menos alfa, né? Ou seja, para o lado de lá, invertendo. Ou seja, 1 sobre 1 menos alfa. Consequentemente, ó, estoque de capital por unidade de eficiência no estado estacionário. Sempre você vai calcular desse jeito. Né? Então, ou seja, isso aqui é extremamente automático o negócio. E repara, a interpretação. Quanto maior a taxa de poupança, maior o estoque de capital no estado estacionário. Quanto maior a taxa de depreciação, menor o estoque de capital no estado estacionário. Quanto maior a taxa de crescimento populacional, tudo mais constante, né, isso diminui o estoque de capital per capita, vai ser menor o estoque de capital no estado estacionário. Né? Agora, depende também do tamanho de alfa. Por quê? Olha lá, K elevado a alfa.
Alfa é uma medida aqui de produtividade do capital. Quando você aumenta o estoque de capital, qual é o efeito que você tem sobre o produto? Pode ser muito grande ou muito pequeno. Então, quanto maior alfa, que na prática é a elasticidade do produto em relação ao estoque de capital, maior vai ser o estoque de capital no estado estacionário, maior vai ser o produto no estado estacionário. Que beleza, né? Todas essas interpretações são importantes para você responder perguntas teóricas. Aqui ela é numérica, a gente vai só calcular, botar os valores aqui e responder, né? E nota o seguinte, né? Como o produto por unidade de eficiência é função do estoque de capital por unidade de eficiência, né? Do jeito que nós calculamos, y é igual a k elevado a alfa. Então, se eu quiser calcular o produto por unidade de eficiência, basta eu pegar o estoque de capital por unidade de eficiência e elevar a alfa. Pega isso aqui e eleva a alfa. Então vai ficar isso aqui, né? Ou seja, elevado a alfa sobre 1 menos alfa. Olha lá que beleza. Sai direto, né? Então, ó, posso calcular o produto por unidade de eficiência no estado estacionário? Posso. Posso calcular o estoque de capital por unidade de eficiência no estado? Posso. É só substituir os valores ali, né? Muito mais difícil do que tudo que tem nessa questão são as questões teóricas. O que acontece quando você muda essa variável, por quê, etc. e tal, né? Tem algumas questões que exploram isso, tá? Então, consequentemente, ó, vou substituir os valores. Tá vendo? A taxa de poupança é 14%, a taxa de depreciação 8%, crescimento populacional 2%, G de A, ou seja, a tecnologia cresce a taxa de 4% ao ano, alfa é 0,5%, consequentemente o estoque de capital por unidade de eficiência é igual a 1 no estado estacionário. Se o estoque de capital por unidade de eficiência é igual a 1, o produto, né, por unidade de eficiência, que é igual ao estoque de capital por unidade de eficiência, elevado a alfa sobre 1 menos alfa, vai ser 1 também. Ali, né? Então, consequentemente, o que a gente representou aqui? Olha só. Tenho a função de produção, a função de investimento, onde o investimento depende da taxa de poupança que está fixa e do tamanho do produto, conforme o produto vai aumentando em função do crescimento do estoque de capital, o investimento vai ficando maior, dada a mesma taxa de poupança. Agora, a produtividade marginal do capital é decrescente e a depreciação cresce a uma taxa constante. Então, consequentemente, os acréscimos no estoque de capital vão sendo cada vez menores. Em algum momento você cai no estado estacionário, que foi isso que a gente calculou, fazendo o quê? Né? K-chapéu ponto igual a zero, a variação do estoque de capital no estado estacionário igual a zero. E aí você calcula qual o estoque de capital no estado estacionário? 1. Né? Nesse caso, né? Enfim, não é o estoque de capital per capita, é o estoque de capital por unidade de eficiência. Qual o produto no estado estacionário por unidade de eficiência? 1. No estado estacionário, o investimento tem que ser igual à depreciação? Certamente. Então, se você vier e calcular aqui o que está do lado direito ou o que está do lado esquerdo, você vai encontrar a mesma coisa. Tá? Ou seja, vamos lá. Pega aqui, ó, taxa de depreciação, crescimento populacional, G de A. Né? O estoque de capital no estado estacionário é 1. Consequentemente, o que é aqui, ou seja, a depreciação? 0,14, que é igual ao investimento. E é mesmo, né? É uma maneira de você conferir se a conta está certa. Estoque de capital por unidade de eficiência no estado estacionário é igual a 1. A taxa de poupança é 0,14. Bateu. No estado estacionário, o investimento é igual ali à depreciação. Né? Enfim. Taxas de crescimento no estado estacionário. Tem uma maneira de você calcular isso de maneira formal? Tem, e eu faço isso. Tá? É você escrever a variável, tá? Saber que essas variáveis andam ao longo do tempo, né? E aí você aplica log e diferencia utilizando a regra da cadeia. Que beleza, né? Enfim, aqui a gente vai partir um pouco mais para a intuição, né? Vamos lá. No caso do modelo de Solow, o que acontece aqui quando você tem variações tecnológicas? Repara, as variáveis medidas em termos de unidade de eficiência, elas não crescem no estado estacionário. Repara, senão não seria estado estacionário. Eu calculei, tá, o estado estacionário, que na prática significa o quê?
O investimento é igual à depreciação, consequentemente, o estoque de capital aqui, tá, ele não está aumentando nem diminuindo. Ou seja, eu forcei o estado estacionário. Então, consequentemente, naquele estado estacionário, como o nome indica, a variação do estoque de capital por unidade de eficiência é zero. Tá? Ou seja, qual é ali? K-chapéu, ponto, zero. Foi isso que eu fiz para calcular aquilo ali, né? Então tá lá. Como produto por unidade de eficiência depende do estoque de capital por unidade de eficiência, que está constante no estado estacionário, ele também cresce a taxa zero, né? Ou seja, no estado estacionário. Está lá. Né? Agora, com o estoque de capital por unidade de eficiência e o produto por unidade de eficiência constantes, tá? Como a força de trabalho cresce a taxa N, né? E a eficiência do trabalho cresce a taxa G de A, as variáveis totais no modelo de solo, né? Ou seja, com tecnologia, né, vão crescer a taxa N mais G de A. Então, consequentemente, o que está acontecendo aqui? Naquele estado estacionário, o produto por unidade de eficiência está constante. Mas o produto total está crescendo a taxa N mais G de A. O que também me diz uma outra coisa. O produto per capita está crescendo a taxa G de A, quando eu desconto o crescimento da população. Agora eu tenho todas as informações para responder toda aquela parafernália que ele perguntou. Voltando. Modelo de solo quando o exercício for numérico. Calcule o equilíbrio no estado estacionário. Estoque de capital no estado estacionário, produto no estado estacionário. Calcule as taxas de crescimento no estado estacionário. Com variações tecnológicas, o produto por unidade de eficiência cresce a taxa zero. O produto total cresce a taxa N mais G de A. E o produto per capita cresce a taxa G de A. Ou seja, cresce a taxa da eficiência do trabalho. Né? É isso. Conforme a eficiência do trabalho vai aumentando, produtividade, o produto vai crescendo a essa taxa per capita, por trabalhador. Dado que a eficiência do trabalho está aumentando essa taxa. Né? Então, logo, no estado estacionário, o PIB total cresce a taxa de 6%, 4 mais 2. Né? O PIB per capita cresce a taxa de 4%, que é o G de A. Né? Enfim, e o produto efetivo, ou seja, por unidade de eficiência, ele fica constante. Né? Então, ó, voltando nas respostas aqui, vamos lá, cadê? Ó. Item 0. O nível de estoque de capital por trabalhador efetivo no estado estacionário é igual a 4. 1. Calculei. E nota, depois que você faz isso 2, 3, 4 vezes, aquela expressão final está na tua cabeça. E nota, é fácil de guardar aquilo ali. Agora, você precisa saber de onde aquilo saiu. Né? Enfim, por quê? O que você fez para chegar ali? Tem toda uma técnica para fazer aquilo, uma intuição por trás daquilo. Né? Bem, o produto por trabalhador efetivo, a função do estoque de capital efetivo. E não é igual a 2, a gente calculou, é igual a 1, né? Então, falso. A taxa de crescimento do PIB, nota, PIB, ele não está dizendo per capita, PIB total. N mais G de A, 4 mais 2, 6. Né? A taxa de crescimento do produto por trabalhador efetivo no estado estacionário, 0. Senão não seria estado estacionário. Né? Nula. A taxa de crescimento do produto por trabalhador. Cresce a taxa de eficiência do trabalho. Né? A taxa de crescimento da eficiência do trabalho, que depende de variações tecnológicas capturadas ali, né? Pelo nosso famoso popular G de A, que é 4% ao ano. Então, 4% verdadeiro. Né? Que beleza. Esse é o tipo de questão bastante tradicional na prova da ANPEC. Toda hora você tem que fazer esse negócio. O cara te dá a função de produção, pede para você calcular as variáveis no estado estacionário e as taxas de crescimento no estado estacionário. Depois que você faz esse exercício umas 2, 3 vezes, você não tem mais o direito de errar isso aqui. Tá? Porque a função de produção é sempre a mesma. Então, consequentemente, o jeito de você montar o problema vai ser sempre igual à questão. Simplesmente com valores diferentes, você vai sacar lá no final valores diferentes. Né? Mas o jeito de fazer, a tecnologia, é essa aqui. Ó. Sempre vai chegar nesse resultado. Ok?
Então, meus caros, com isso matamos a questão número 5, né? E depois, claro, passaremos para número 6, né? Então, na próxima faremos isso. Bons estudos para todos e até lá.